Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, 16 de junho, nós vamos celebrar o 11º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar na primeira leitura uma leitura tirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos de 22 a 24. Para que nós entendamos bem a primeira leitura deste próximo domingo, é necessário que nós abramos nossa Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 37 e 38, e no segundo livro dos Reis, capítulo 25, o que nós vamos encontrar lá? A história do cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. O rei Sedecias, o rei de Judá naquela época, tinha se revoltado contra o rei Nabucodonosor da Babilônia, e o profeta Jeremias tinha escutado o Senhor que lhe dizia que o povo de Israel precisava se render ao rei Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus queria que o povo se rendesse a Nabucodonosor? Não. Que o Senhor dizia ao profeta Jeremias: a salvação virá de mim. Salvação virá de mim. Mas o rei Sedecias pensava que o Egito poderia salvá-lo. Os carros dos egípcios e os soldados egípcios poderiam salvá-lo. E Jeremias insistia com o rei Sedecias: aguarde, espere, a salvação virá do Senhor. Mas Sedecias não quis obedecer à vontade do Senhor, à voz do Senhor através do profeta Jeremias. Sedecias não quis esperar. O que é que aconteceu em 587 a.C.? O rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, derrotou o rei Sedecias, matou muitos judeus, incendiou o templo e matou toda a família de Sedecias diante dele. Furou os seus olhos e levou para o exílio, para a Babilônia, cego. Então, o contexto da primeira leitura é esse. O Senhor, através da boca do profeta Ezequiel, lá no exílio, na Babilônia, onde Ezequiel estava, lembra o povo, através da parábola das duas águias, do cedro e da oliveira, aquilo que aconteceu quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou Sedecias cego com uma parte do povo para a Babilônia, e promete ao povo que está no exílio que a salvação virá dele. A mesma mensagem que ele tinha dado ao povo lá em Jerusalém, através da boca de Jeremias. Ele diz que ele mesmo vai tomar um broto de cima da copa do cedro, vai plantá-lo, e aí ele diz, é o que nós vamos escutar na primeira leitura do próximo domingo: ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Quem são as árvores do campo? É o símbolo de todos os povos da terra. Que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Acredito que vocês estão entendendo a mensagem que o Senhor está nos dando. Nós precisamos, eu e você, nós precisamos aprender a confiar e a esperar no Senhor. Por quê? A salvação virá dele, a sua salvação, a minha salvação virá dele, então nós precisamos saber esperar. Às vezes nós esperamos muito nos outros, nós esperamos muito nas situações, nas instituições, naquilo que se apresenta diante de nós, mas a salvação virá de Deus. É claro que Deus pode se utilizar de uma pessoa enviada em nome dele para te ajudar, para te salvar, para agir na sua vida, mas nós precisamos confiar em Deus porque a salvação virá dele. Nós precisamos ter paciência. O que vai nos ensinar a primeira parábola do reino, que nós escutaremos no próximo domingo, contada por nosso Senhor. O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita
já chegou. Não sei se alguma vez na sua vida você já plantou alguma árvore ou uma planta jogando a semente na terra. Se você alguma vez já fez isso, você sabe muito bem que é preciso esperar. Quando você joga a semente na terra, a semente não brota logo. É necessário que antes ela morra para ela mesma, é necessário que ela brote, que vá crescendo aos poucos, se torne uma árvore e depois os frutos apareçam e amadureçam. E na hora certa nós colhemos. É necessário, querido irmão, querida irmã, que nós tenhamos a paciência do agricultor esperando a manifestação de Deus em nossas vidas. É necessário ter paciência. Não sei se vocês sabiam que a palavra paciência vem do latim patior, que significa suportar, padecer. Para ter paciência é necessário saber padecer. Uma semente, para que ela possa crescer, é necessário que ela padeça um pouco. É necessário que ela seja jogada na terra, que ela morra para ela mesma, como dissemos. É necessário que ela cresça nos intempéries, do frio, do calor, do vento, que ela crie raízes, possa ir se fortificando, crescendo e, na hora certa, o agricultor colhe aquilo que ele precisa colher. Nós precisamos aprender a ter paciência e precisamos aprender a padecer, porque para termos paciência precisamos padecer um pouco. Mas atenção, nós cristãos não padecemos na falta de esperança, padecemos na esperança. E lembremos daquilo que São Paulo nos diz lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Por quê? Porque a esperança da qual nós falamos é a esperança que está fundada em Deus, que espera em Deus. É aquilo que está lá também na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, quando o autor da carta aos Hebreus compara a esperança à âncora. O que é a âncora para os tripulantes de um navio? A certeza de que o navio não está à deriva, que o navio está em segurança. A âncora traz segurança para os tripulantes e dá certeza de que a terra firme existe. Então a esperança é a nossa âncora. Na segunda parábola que nós vamos escutar no próximo domingo, Jesus explica que o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É a manifestação, a realização plena das promessas de Deus, de paz, de felicidade, de alegria plena, de comunhão com Deus e com os irmãos. Então Jesus diz que o reino de Deus não só virá aos poucos, como uma planta que cresce aos poucos, mas que ele vai crescer de modo esplendoroso, um pouco como a semente do grão de mostarda. Não sei se vocês sabiam que a semente do grão de mostarda ela não chega a ter mais de 2 milímetros. Quando a árvore, que nós chamamos de mostarda, ela cresce, ela chega a atingir 4 metros de altura. A igreja não é o reino de Deus, mas nos ensina aí a própria igreja, através do documento do Vaticano II Lumen Gentium, que a igreja é o início, o germe do reino de Deus na terra. Ela é como semente de grão de mostarda. Como é que começou a igreja? Como é que nasceu a igreja? Teologicamente, ela nasceu do lado aberto de Cristo, mas geograficamente, nasceu num país, na Palestina, em Israel. E ela nasceu, como vocês sabem, através de 12 apóstolos e alguns discípulos. E onde ela está hoje, a igreja? Está em todos os países do mundo. Ela estende os seus ramos em todos os países do mundo e ela é uma grande árvore onde os pássaros podem repousar e fazer os seus ninhos, como na profecia de Ezequiel, na primeira leitura que nós vamos escutar no próximo domingo. Na igreja, todos podem vir e, através dos sacramentos, através do anúncio da palavra, repousar e fazer ali os seus ninhos. Como acontece com a igreja, acontece também na minha vida e na sua vida. O que Deus tem preparado para você e para mim vai acontecer aos poucos. É assim que o reino de Deus vai se realizar, está se realizando na sua vida e na minha vida. E é assim que Deus vai salvar a humanidade. Um dia nós vamos experimentar todos aquilo que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. Então ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá noite, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. As coisas antigas se foram. Um dia as promessas de Deus vão se cumprir plenamente para nós, algumas vão se cumprir nessa vida, é necessário esperar.
e as promessas vão se cumprir em plenitude quando Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Por isso, tenha paciência do agricultor. Não espere nos cavalos, não espere na força das tropas egípcias. Não coloque a sua esperança num homem, numa mulher, nas estruturas deste mundo. Coloque a sua esperança em Deus. Talvez você ache que Deus está demorando. A gente diz sempre que Deus nunca demora. Deus está caprichando. Deus, Ele faz as coisas aos poucos porque Ele está caprichando e quer nos dar o melhor. Por isso, neste domingo, peçamos a Deus que Ele nos dê a paciência, peçamos a Deus que Ele nos dê a graça de saber esperar como um agricultor que espera a planta crescer para colher no momento certo. Deixo aqui a minha bênção a todos vocês, desejando a todos um ótimo domingo, um ótimo 11º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus assim o permitir.